A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, você que está assistindo a gente também nas redes sociais aí, está no ar mais uma edição do nosso Falando Nisso, o podcast da Alternativa, onde a gente sempre traz alguém para trocar uma ideia, bater um papo, conversar e saber um pouco mais aí, adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Aquele bate-papo que a gente sempre tem aqui na quinta-feira ao meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar tudo em vídeo na rede social, para você que está ouvindo a gente só através da rádio, né? E se você deseja que a gente traga alguém aqui para você ver a gente conversar com alguém específico aí, pode comentar o nome da pessoa que a gente vai atrás. Nem que seja o presidente do Azerbaijão, Jamorro. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, Rodrigo. Tudo ótimo. Certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Persona aqui e também do Avelino Braganholo S.A. Obrigado, Avelino Braganholo S.A., pela parceria que tem com a gente aí no nosso podcast, pessoal que está acreditando no nosso projeto, e também um abraço para a Edna, toda a equipe lá da Persona aqui, que fizeram para nós essa caneca maravilhosa aqui, a qual eu vou já presentear o meu convidado de hoje aqui com uma, para ele olhar cada vez que ele for tomar o café da manhã dele lá na Haken e lembrar que veio participar. Isso aí, muito obrigado. Você vai gostar aí do presente aí. Com certeza. Não tem sacanagem, tá? Que eu sei que você está com medo hoje aqui. Tem que ficar ligado, que né? O Jean comentava assim, não, mas o que você vai me pedir lá porque eu te conheço? Ele dizia, eu te conheço. Diz que pra dar sorte não pode fazer muita... Tem que meio que ir rasgando, né, o presente. Rasga o pacote aí, inclusive destacar o capricho da Edna aí no presente aí. A Edna muito bonito. É fera. Aqui do lado. Isso aí, vamos ver. Aí, ó. Olha aí, eu fui... Bacana, né? Bacana. Uma lembrancinha aí, inclusive já tem até aqui, ó, o café. Ah, a térmica melhor do mundo aqui, ó. Agora a moral melhorou, né? Ah, tá, porque apesar do time não tá merecendo essa moral, né? O que veio antes aqui virou pro outro lado. Já vou estrear, né? Já estreia aí, fica à vontade aí. Obrigado, Persona aqui. Obrigado, Avelino Braganholo S.A. E você que deseja patrocinar o nosso quadro aqui também, é só mandar mensagem pra gente aí que eu vou correndo lá na tua loja pra nós vender o patrocínio. É o seguinte, meu caro Jean, convidei... deixa eu antes agradecer o presente que você me deu também aqui, o boné da Lume Oeste, que eu uso bastante boné, não uso na gravação, mas uso fora, né? Vou deixar aqui pra fazer o comercial. Obrigado aí do presente. Legal. Pensei em te chamar aqui pra gente conversar, pra você contar um pouco pra nós da tua história, se apresentar pro povo aí, porque a Lume Oeste já tá em Faxinal, acho que faz uns 2 anos já. Isso, 2 anos que a gente tá aqui na cidade. Pois é, e às vezes tu me diz assim, o pessoal ainda não me conhece muito bem, então agora é a chance de você contar pro povo quem é o Jean, ou o Jamo. O Jamorro, né? Depende, né? Primeiro explica do teu nome pra gente, como é que é isso aí? Então, do meu nome, né, Rodrigo, boa tarde a todos. O meu nome é uma história que eu digo assim, eu engulo essa história, né? Do meu pai. Certo. Porque meu pai sempre trabalhou com essa parte de elétrica e tudo mais, sempre teve loja, ele e minha mãe, né? Uhum. E lá em Ponte Serrada, eles contam que tinha um pessoal que passava lá para fazer representante comercial. Sim. E na época ele ia ter um filho e minha mãe também estava grávida e eles estavam trocando ideias sobre nome. Uhum. E antigamente, lá nos anos 90, tinha muito aquelas corridas de rua, vinha o pessoal com aqueles carros que faziam corridas dentro da cidade mesmo, igual tem no Beto Carreiro hoje. Uhum. Hoje tem muito no Beto Carreiro, anda com 2 rodas e tudo mais. E aí eles entraram nos nomes. E aí, parece que esse representante falou esse nome, Jamorro, mas não Sim. escreveu nem nada, né? E ali surgiu a ideia de pôr esse nome. Sim. E aí, como meu irmão era pequeno, e ficava ruim para ele pronunciar, ele falava Jamo, né? E aí, ficou, né? Muito mais fácil. Mas com o tempo com 15 anos, eu fui embora de Ponte Serrada para estudar. Eu fui estudar em Joaçaba, fui estudar no terceirão para lá. E aí, quando eu cheguei lá, quando falaram o meu nome, né? Aquele bullying, que era muito normal, e a gente brincava junto, né? Que era uma época boa essa, né? Aí o pessoal lá não pegou o Jamo, pegou o Gia. Sim. E aí, dali pra frente, dos 15 anos pra frente, quem me conheceu a partir daquela data ficou Jean. Quem conheceu antes ficou Jamo. Então o Jean, eu falo Jean porque foi depois, então. Ele decifra quem conheceu ele antes ou depois em função de como que chama ele pelo nome, né? Exatamente.
Deixa eu ver aqui a produção. Arrasta o teu boné pra perto da xícara dele quando você for falar e vira a marca pra câmera dele. Ah, assim no caso. Beleza. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. Show de bola. Mas legal, né? Mas é um nome diferente. Eu não conheço ninguém com esse nome. É um nome aí. diferente. Nem o Google conhece. Capaz. Não. E quando você foi colocar na rede social lá, o Google não achou que era o... Não. Na verdade, ele tem um lado bom, né? A gente vê o lado ruim do nome quando a gente é mais novo, né? Sim. Porque acaba que é uma coisa assim, bastante gente brinca, mas eu sempre levei sempre na esportiva, nunca dei bola pra isso. Só que daí, com o tempo, ele também serve como um primeiro assunto, né? Tu começa pelo nome, Exatamente. você entra com essa introdução de assunto e acaba que a gente vê com... Eu vejo sempre pelo lado bom, né? Tem que Então, ser, né? é um nome diferente, né? Sim. E a Lume Oeste agora, falando um pouco sobre ela. Já existe a loja em Ponte Serrada? Já existe. A loja em Ponte Serrada, ela vem de uma história assim do meu pai, né? Meu pai, ele começou como eletricista e aí ele foi crescendo e a loja ele comprou de um antigo patrão dele, né? Então, como ele trabalhava, tocava o negócio, ele não quis mais, meu pai comprou e começou a focar mais no negócio na época. E quando eu nasci foi quando começou essa história mesmo da Lume Oeste, né? Ela foi no ano de 1990. E aí, a Lume Oeste, ela foi ganhando corpo ali em Ponte Serrada, sempre voltado também com prestação de serviço, né? Meu pai como um eletricista. E nesse período eu não sabia muito, né, estudar, estava estudando, não sabia o que queria fazer. Até nem era o meu foco trabalhar com elétrica, né? Eu queria ser dentista. Capaz. Sim, é uma área que eu ainda olho muito bem para ela, né? E eu sempre quis ser dentista, mas por questão de... minha família sempre falava, poxa, engenheiro eletricista não tem ninguém, pouca gente vai fazer faculdade, a gente não conhece ninguém. E aí, quando eu fui estudar, fazer o terceirão em Joaçaba, eu falei assim, então, o meu irmão fazia engenharia elétrica. Eu falei, então eu vou fazer engenharia civil para não ficar os dois. E eu comecei a fazer engenharia elétrica para depois transferir para civil e meu irmão, não quero mais fazer elétrica. Meu irmão foi para civil, eu fui para elétrica. Mudaram. Então eu fui mudando. E aí sempre foquei em estudar, me formei em engenheiro eletricista e abri a Hacken Energia. E depois disso, depois da Hacken Energia, veio o intuito da Lume Oeste, né? De expandir o negócio do meu pai, sempre gostei do nome, sempre foi um nome forte. Eu disse assim, eu vou começar um negócio novo e sozinho, né? Vou encarar esse desafio. E eu olhei para a Faxinal dos Guedes e abri a Lume Oeste aqui, né? Há 2 anos. E por que você escolheu Faxinal? Então, ela tem uma característica semelhante à de Ponte Serrada na questão de BR, passando no meio da cidade. Porém, a gente vê a cidade de Faxinal, ela teve o quê? Quando eu escolhi aqui, primeiro que estava saindo todas as questões de obra, de Nestlé e tudo mais. Então eu pensei, poxa, se a gente está em Ponte Serrada e a gente estiver em Faxinal dos Guedes, a gente está... Fica no meio. Eles ficam no meio de nós, né? Meio, olhei Faxinal dos Guedes também pela questão de empresas, né? Ela é um pouco diferente de Ponte Serrada. Ponte Serrada é uma cidade um pouco mais extrativista, né? E aqui a gente já tem um elo de empresas um pouco diferente, né? Empresas maiores, né? Com outro tipo de empregabilidade, né? De pessoal trabalhando. E isso também muda um pouquinho a forma como as pessoas atuam no mercado. Como elas fazem aquisição, como elas compram. Então é diferente de Ponte Serrada. São políticas diferentes. E é uma política que se encaixa mais no meu modo de trabalho, né? Então eu resolvi vir para cá porque eu vejo como uma cidade pujante, cidade que está crescendo, que tem possibilidade de crescer, principalmente possibilidade de crescimento, né? Pelo local que ela está. Está perto de Xanxerê, né? Então é uma cidade acessível para você colocar um negócio e começar a expandir ela, né? E tem outras várias empresas assim que a gente chama de menor porte, mas que elas são muito sólidas, né? Então a solidez do município é um atrativo para mim. Legal. E nesses 2 anos, como que tá a Lume Oeste aqui? Tipo, já decolou? Você ainda está dando os primeiros passos? Como que tá a empresa agora? Eu acho que um empresário, ele nunca vai estar contente. Eu nunca vou estar contente. Eu não estava contente com uma empresa, eu tive que abrir outra, né? A gente sempre está olhando o crescimento, a gente sempre está olhando para frente e acreditando que pode mais. Então, a Lume Oeste,
como eu comecei, por mais que exista uma LumiOS em Ponte Serrada, eu comecei aqui com 5 rolos de cabo e 10 rolos de mangueira em cima de um pallet, né? Então, quem visita a nossa empresa, quem conhece, ela vai poder olhar lá e dizer assim, isso aqui foi tudo conquistado com o trabalho. Com o trabalho de quem já participou da empresa, né? De pessoas que entraram e saíram, pessoas que estão até hoje. Então, eu sou grato a todas as pessoas que, de alguma forma, participaram da história da LumiOeste. E a empresa, ela vem crescendo mês a mês, ano a ano agora, que já passou de um ano, né? Mas a gente almeja aí um crescimento aí muito grande para os próximos 5 anos, né? A gente está, digamos assim, os primeiros 3 anos ainda está nos desafios de pagar a conta, modo de dizer, né? Só que eu sou bem visionário nesse sentido, né? Eu acredito muito na empresa, eu acredito muito no potencial, né? Eu acredito muito no meu trabalho, né? Eu acho que essa é uma característica de trabalhar aí, se for preciso, 24 horas por dia, né? Então, eu sou um cara presente, apesar de não ficar ali todo momento na empresa, de cuidar das duas empresas, né? Pode ver, né? Camisa é de uma, o boné é da outra. Esse é o meu dia a dia, né? Sim. Então, eu acredito muito no potencial da LumiOeste, né? Acredito muito. E você, em paralelo, então, trabalha também com a Haken, não é Haken, é Haken. Haken, isso. A Haken, que trabalha mais na linha daí de painéis solares, nessa parte. Isso. A gente trabalha, a nossa linha, o nosso carro-chefe são as obras de energia solar fotovoltaica, né? Então, nós estamos desde 2018 no mercado, a gente tem inúmeras obras aqui na região, né? Nós atendemos hoje, o nosso foco principal é de Videira a Chapecó, né? A gente não optou por expandir muito, porque a gente entende que ele é um mercado que, por mais que se venda muita facilidade, ele não é um mercado fácil. Ele é um mercado que, por mais que tenha pouca assistência, existe dúvida do cliente. Então, a gente almejou atender bem uma região onde esteja dentro de um raio que você possa resolver ou estar lá no cliente dentro de um dia, né? Não adianta eu querer vender lá em Joinville, Florianópolis, ter potencial para vender lá em Curitiba, se eu não abrir mais um braço lá, né? Então, a gente acredita muito que a gente tem que estar perto do nosso cliente, né? E a gente sabe que passa por dificuldades, né? Principalmente quando tem crescimento da empresa. Quando você começa a empresa, você está todo dia na casa do cliente, está todo dia na obra. Depois a empresa, você não suporta mais isso, né? Você vai crescendo, você não tem mais 10 obras, você tem 200, 300 obras. Você não vai conseguir, e às vezes acontece de 20 clientes te chamar, né? Querer tirar dúvida, querer uma visita, querer aumentar um sistema solar. Então, você tem que estar preparado para isso. Esse é um outro desafio do empreendedor, né? Quando você opta por crescer, quando você tem um crescimento, você também vai ter os desafios do crescimento, que é quem vai estar do teu lado, quem tem capacidade para continuar o negócio junto contigo. E aí, o dia a dia vai dizendo quem vai ficar, quem não vai, né? Faz parte. Outro dia entrevistei aqui o pessoal da JBL e o Maicon me falou a mesma coisa. Ele disse assim, cara, a gente trabalha com pizza, mas eu sempre tive o sonho de fazer frango frito junto, né? Para entregar, assim, frango, por porção ali de frango frito. E o meu medo era que desse certo, ele falou. Porque o que acontece? É mais trabalho, sobrecarrega mais a cozinha e aí você tem que continuar apresentando a mesma qualidade. Eu imagino que é isso que você está querendo me dizer aqui. Vamos supor, a Haken atendendo 20 clientes, mas atendendo 200, você tem que prestar a mesma qualidade para todo mundo. Exatamente. E tu tem mais uma questão, né? Quando você tem uma empresa que ela vem de um laço familiar. A minha empresa não é familiar, mas ela vem de um laço familiar que é dos meus pais, né? A gente tenta tirar isso. Mas o cliente quer resolver com o GIA, entende? Você vai colocando pessoas, mas vai chegar um momento, enquanto você está numa fase de crescimento, que é o GIA para resolver, né? Tu não vai conseguir estar em Ponte Serrada e faxinar ao mesmo tempo. Você não vai conseguir estar atendendo o cliente lá em Chapecó e respondendo o cliente de Ponte Serrada e de faxinar ao mesmo tempo. E aí você tenta achar pessoas para fazer isso, né? Essa hoje é a dificuldade, né? Se você chamar aqui 200 empreendedores, você vai escutar a mesma coisa. Quem vai ser teu braço direito? Quem que você vai colocar junto para assimilar esses desafios, né? Que essa é a diferença do empresário. O empresário, ele sabe trabalhar sem ganhar nada em troca. Porque quando tu começa um negócio, você só dá. Você só investe, você só aplica, você só corre risco. Tu corre risco sempre, mas você está sempre dando dinheiro, investindo para, quem sabe, um dia, se der certo, tu ter retorno. Os demais, não.
Tá, qual é o meu retorno para eu poder ver se eu vou te ajudar? Sim. Então esse é o problema, né? É esse lado que o empreendedor... E eu acho que o empreendedor, cada um sofre de um jeito, né? Quem é mais sentimental, isso vai doer muito. Quem não é tão sentimental vai passar por isso e vai dizer assim, não, é assim mesmo e segue o baile. Então você tem que ir criando uma casca, né? O Jean empresário lá de 2018 e o Jean empresário de 2024, de 2024 dá baile no de 2018, entende? Mas os resultados de 2018, quem sabe, eram bem melhores, porque o mercado era de um jeito em 2018. 2024, você tem que trabalhar muito mais para chegar no resultado de 2018, porque o mercado mudou, concorrência, e o problema maior também no mercado não é o concorrente, é quem acha que é teu concorrente, né? Tem muita gente oferecendo o serviço que você oferece, mas ele não é teu concorrente. Ele te entrega um produto similar. É aquela coisa, né? Não tem nada no mundo que não possa ser mais barato e pior. Não tem nada. Pode procurar qualquer produto que tu vai achar um mais barato e pior. Sim. E isso, hoje em dia, no mercado tá cheio, né? Porque o pessoal que está procurando preço, esquece que tu vai conseguir preço e qualidade, preço e atendimento. Tu não vai conseguir tudo no mesmo negócio. Sim. Né? Quando você quer muito uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Tu quer muito preço, tu vai abrir mão de qualidade. Tu quer, tu quer preço e qualidade, daqui a pouco tu vai ter, mas no pós-venda tu não vai ter. Tu não vai conseguir ter tudo, porque se o cara não te cobrar, ele não vai conseguir segurar toda a cadeia dele, né? Sim, é exatamente isso. Jean, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu pergunto para todos que vêm aqui, empresários que vêm aqui conversar com a gente. Qual é o maior desafio que você tem hoje nas tuas empresas aí, na Lume Oeste, na Haken? O maior desafio que você considera, assim? Eu vejo que hoje o maior desafio da empresa são processos e pessoas. Uhum. Você precisa de pessoas para pôr processos e tu precisa de processos para as pessoas. Eu acho que esse casamento é o mais complexo que tem. Uhum. Toda empresa que cresce, ela tem processo. E o processo, ele dói, porque você tira todo mundo da tua zona de conforto. Você tem que entender que você vai ter que limitar algumas coisas, você vai correr risco de perder o cliente que não aceita que tu tem um processo. Tem o cliente que é acostumado a chegar lá, pegar o produto, levar e daqui a pouco, amanhã eu passo ali, pago e vejo, tá? E quando você corta isso, porque você cria um processo, tem o cliente que vai se doer e vai dizer assim, cara, eu não quero mais comprar lá, não me sinto bem atendido, não me sinto mais à vontade. Só que é uma empresa. As empresas precisam de processo. Eu acho que todas as empresas que cresceram sempre falam aí, a empresa tal ali, eu não vou citar nome, né? Mas a gente tem empresas aqui na próprio município, que são gigantes. Essas empresas, porque eu não vou citar nome por questão ética. Essas empresas, elas também teve um momento que elas não tiveram um processo. E hoje elas têm, né? Às vezes tu pode escutar um berrinho daqui, um berrinho dali, mas ela nunca vai poder abrir mão do processo. E cada vez mais ela vai engessar. Ela precisa desse engessamento para ela ficar no mercado, para você ter um controle, para você enxergar o que acontece dentro da tua empresa. Senão é uma bagunça. Eu acho que hoje o problema das empresas é a bagunça. Né? Porque não é igual hoje o que era 20, 25 anos atrás, né? Que era tudo no papel e no lápis, né? Exato. Não tem como ser assim hoje. Não tem, né? Antigamente, o que era um bom funcionário antigamente? O cara trabalhou só numa empresa 20 anos. Depois trabalhou, entende? Sim. Isso hoje vai voltar. Né? O pinga-pinga, o funcionário pinga-pinga, ele vai acabar tendo problema ali na frente. Mas já chegou um momento onde que isso é normal. Né? Porque o funcionário não se adaptou, ele achou que aquilo lá não era bom para ele, entende? Só que tem gente que vai ficar a vida inteira se procurando o lugar que ela quer ficar. E o lugar perfeito não existe. Eu sempre digo, eu tenho 2 empresas, eu amo o que eu faço, eu trabalho das 5 da manhã à meia-noite e muitas vezes eu não sou feliz lá também. Eu também tenho meus percalços, eu também tenho digo, cara, eu não queria ir na minha empresa. Sim. Mas eu tô lá, eu tenho que ir. Ela precisa de mim, né? E todo mundo na vida tem alguém que precisa de você, e você tem que pensar nisso. E você, né,
precisa de você, né? Você precisa se ajudar, né? Eu vejo que as pessoas às vezes não estão se ajudando, né? As redes sociais são um dos problemas disso, né? Eu vejo que no Instagram é tudo lindo e fácil, né? Sim. Tu ganha dinheiro sem trabalhar, você segue um cara ali que às vezes não tem nada e o cara tá te ensinando a ficar rico. Né? As pessoas se espelham muito na aparência, né? Eu sempre penso assim, Agê, que você nunca pode ensinar o caminho sem antes ter percorrido o caminho. Exato. Como é que você vai ensinar alguém a ficar rico, né, nesse exemplo, né? Se nem você não é. Exato. Sabe? Mas eu tenho a técnica. Não adianta. Professor de canto que não sabe cantar, por exemplo. É a mesma coisa, sabe? O caminho tem que ser percorrido antes para você chegar para alguém e dizer, não, Rodrigo, olha, eu já estou no ramo aqui há 10 anos, eu sei que funciona dessa forma. Exato. Eu já falei isso para pessoas que trabalharam comigo, seja lá em Ponte Serrada, seja na Raquem, seja na Lume Oeste, que as pessoas às vezes querem seguir um novo caminho, estão com um novo projeto e isso faz parte. E eu tenho certeza que se elas estiverem me ouvindo, ou se não ouvirem também, em algum momento, tenho certeza que elas lembraram do Jean. O Jean falou isso uma vez. Entende? Eu sempre digo assim que, de alguma forma, eu impactei. Quem entrou ali na minha loja, quem trabalhou comigo, de alguma forma eu ensinei. Né? Tem gente, às vezes, aí que está tentando ganhar a vida com tudo que eu ensinei. Então, eu sempre digo assim, eu sempre fui um cara aberto a ensinar. Eu não vou ali na minha loja, quem entra ali, ou nas minhas empresas, eu nunca vou dizer assim, cara, eu sei a fórmula secreta que eu não vou contar para ninguém. Não, é um livro aberto. Eu quero que a pessoa aprenda, quero que a pessoa se desenvolva ali dentro. De alguma forma, ela vai sair dali melhor do que ela entrou. Eu não vou devolver a pessoa para o mercado ou a pessoa sair dali pior. Eu quero que a pessoa diga assim, pô, o cara lá rende bem. Né? Então, eu vejo muita gente que saiu dali que cresceram. E isso me deixa feliz. Isso eu olho para trás e eu digo assim, cara, eu fui bom. Porque eu vejo que as pessoas saíram dali e não se afundaram. A grande maioria performou melhor. Ou se encontrou, porque às vezes o caminho dela não era ali, né? Sim. Você chegou a trabalhar com alguma outra coisa antes? Ou trabalhou só na empresa do Milés, que era do teu pai? Raquem? Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Automatic. A Automatic é uma empresa ela é uma empresa familiar e depende, tem gente que vai falar de médio porte ou de grande porte. Hoje ela deve estar com umas 15 filiais e ela tem fábrica em Luzerna, é do lado de Joaçaba, então eu morei, depois que eu me formei, né? Eu comecei a faculdade em 2007, terminei em 2012, né? Os 5 anos de faculdade e eu fui estagiário lá. Aí eu fiquei de estagiário 1 ano e pouquinho e eu virei supervisor, coordenador de obra. Então eu era barrageiro. Eu vivia o Brasil assim, ia para fora, viajava e ia nas obras. Uhum. De Kombi com o pessoal, eu era o engenheiro da obra, né? Mas Sim. eu comecei como estagiário, virei coordenador, depois virei supervisor, depois virei gerente. Então eu só trabalhei nessa empresa e depois na minha. E eu comecei de estagiário a gerente, então eu peguei todo o processo, né? Então eu sempre trabalhei com a parte de energia, só que lá era muito a parte de hidrelétrica, né? Sim. O forte da empresa. E eu digo que tudo que eu sei hoje, muito do que eu tenho, eu devo àquela empresa, né? Ela abriu as portas para mim quando eu não sabia nada, né? Eu com 22 anos formado. Através dela eu consegui conquistar tudo que eu tive na minha vida até 2018. Eu sou eternamente grato. Até vou citar o nome do seu Guinter, a dona Ana, o Giovanni, que são os donos, né? O Giovanni é filho dos donos, o seu Rubens também, que foram pessoas que acreditaram em mim, né? Então pensa, um guri com 24 anos, eu era gerente de uma empresa, tinha funcionários que tinham o meu tempo de empresa. Uhum. Né? O tempo de empresa deles era a minha idade, né? E eles abriram as portas, confiaram em mim e eu aprendi tudo com eles, né? Hoje a gestão da minha empresa é muito... olhando o que eles faziam, né? Eu aprendi muito lá, né? Trabalhei nessa parte de gestão, sou grato. E eu vejo que as oportunidades, elas aparecem para quem busca, né? Então, tu vê, se eu tivesse pensado no dinheiro, uma faculdade que eu investi, quem sabe eu não tinha feito carreira lá. Fiquei 6 anos lá, né? E em 6 anos eu tive todo esse crescimento. Por quê? Muita gente ficou 20 anos e não teve, 15 anos e não teve esse crescimento. Porque eu estava focado, a empresa estava abrindo oportunidades, e eu olhava aquela oportunidade e eu peguei uma época que, assim, ó,
a empresa estava começando a passar por uma transformação de entender que ela tinha crescido tanto e ela precisava de gestão. E eu sempre gostei de gestão. Números. Dá de ganhar muito mais com menos gente. Estamos se atrapalhando, temos um custo muito alto. E a crise de 2015 foi onde eu me destaquei, porque é na crise que tu se destaca. Sim. Como é que você vai ganhar mais com menos? A gente, na época, reduziu o funcionário e aumentou o faturamento. Por quê? A gente começou a olhar as coisas como elas devem ser, né? E depois a empresa começou a aplicar mais processo e hoje tenho certeza que ela continua grande ou maior ainda e é um sucesso, né? Automatic. Com certeza, Gê, e a tua experiência lá valeu muito para você poder, como você mesmo falou, né? Gerir a tua empresa hoje, conseguir bons resultados com as tuas empresas, que é o que a gente deseja que você consiga cada vez mais. Qual o recado que você deixaria hoje assim para alguém que está pensando em empreender, independente da área que seja? Que aceite o desafio e empreenda, tá? Uhum. A maioria dos empreendedores diz assim, né? Vai lá, empreende para você ver como é que é, né? Uhum. E as pessoas não vão. Porque empreender é muito difícil. Empreender, acredito que no Brasil, deve ser o mais complexo que existe, né? Só que quando você decide empreender no Brasil, você tem que saber que é o Brasil. Então não adianta você ficar colocando a culpa na política, a culpa no imposto, porque quando você resolveu abrir, a primeira coisa que você tem que saber é que tu vai ter tudo isso. Faz parte do teu desafio e que dentro do teu negócio você vai ter que ter a margem para pagar todos esses desafios, né? Tu tem imposto, tu tem folha de pagamento, você tem custo, se você tiver um aluguel e outras coisas. Então, você que está pensando em empreender, se prepare. Uhum. Se prepare para empreender. Não entre por aventura. Eu acho que muitas pessoas olham o lado de empreender. As pessoas ainda acham, por exemplo, que um carro, que algo nesse sentido é sucesso. Não é sinal de sucesso. Sucesso é 30, 40, 50 anos de empresa. É você, num país como o Brasil, manter as portas abertas sem estar devendo no mercado. Sem estar devendo na praça. Para mim, isso que é sucesso, né? Então, se você quer empreender, seja correto e diga assim, se eu for patrão, eu vou ser o patrão que eu exijo do meu patrão? Eu vou fazer tudo o que eu gostaria que ele fizesse por mim? Entende? Porque cada pessoa que está lá dentro é um filho teu. Você é responsável por ele, né? Muitas vezes aquela pessoa é a responsável pelo sustento da família dela, né? Então, quando eu olho que eu tenho 10, 15 funcionários, eu estou olhando ali um horizonte de 60 pessoas. Uhum. Não estou olhando um horizonte de 10, de 20 pessoas, né? Então, eu vejo aí empresas aí, às vezes, são criticadas, o cara tem 3 mil funcionários. Cara, ele é responsável por uma cidade. Porque tem mais uns 5 mil dependentes daquela pessoa que está lá trabalhando com ele. Cara, é a cidade de Vargião. Sim. Entendeu? Então, assim, não é brincadeira, né? Ele não é mais só um patrão, ele é um prefeito quase, né? Quase que isso aí. Legal demais. E, Jean, saindo um pouco do teu lado de empreendedor, assim, mais como pessoa agora. O que tu gosta de fazer quando não tá nas empresas? O fim de semana chegou, vou pra onde? O que eu faço? Vou assistir um jogo do Grêmio e me irritar também ou não? Então, eu já tive mais hobby nesse sentido, né? Eu sempre gostei de jogar bola. Mas com o tempo a gente vai parando, né? E por incrível que pareça, um dos meus hobbies ainda é trabalhar, mas sem tanta pressão, né? Sem o celular tocando. Sim. Mas assim, eu gosto de assistir futebol, né? É uma coisa que eu gosto, é um dos meus hobbies. Gosto de ir para Porto Alegre, assistir o Grêmio, Sim. né? Então vai lá, toma uma cerveja, fica com os amigos, assa uma carne lá fora. Então são as coisas que eu gosto. Gosto de estar com os meus amigos, né? Com meus amigos, eu fiquei bastante tempo longe quando eu morei em Joaçaba. Então, depois que eu voltei para Ponte Serrada, a gente volta a ter aquela fraternidade, né? Aquela irmandade com os amigos ali. Então, eu gosto de estar com eles, né? Gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha família, né? Eu sou bem apegado aos meus pais. Então, acho isso muito válido, né? Eu gosto de estar na presença deles, né? Não é algo forçado. Então, eu vejo que é isso. Então, assim, eu não tenho aquele hobby de bicicleta, de moto, né? Muitos amigos meus têm. Mas Sim. o meu é assistir um futebol e viajar, né? Eu gosto de conhecer outros lugares, né? Sim. Isso é... Deve ter conhecido bastante lugar ali quando tu viajou Sim, na outra profissão.
grande parte assim do Brasil, né? Conhecer outras culturas, outras realidades também, saindo para fora aqui, né? Gosto muito da América Latina, né? Não sou um cara que tem curiosidade de Europa, essas coisas. Eu gosto da nossa cultura aqui. Eu acho que ela abraça mais o público, né? Pois é, falando em cultura diferente, até outro dia eu conversava contigo lá na loja mesmo a respeito disso, que você comentou para mim que, ó, Faxinal e Ponte Serrada tá tão perto, mas tem coisas em Faxinal que o pessoal gosta, que Ponte Serrada não gosta, e ao contrário também, marcas, por exemplo, você falava para mim, Rodrigo, eu não trabalhava com essa marca na Ponte Serrada, porque ninguém... Mas aqui em Faxinal só me pedem essa marca. Como é que pode ir tão perto assim, tão diferente? É perfil. Perfil, né? Eu acho que sempre que você... As pessoas têm... Todo mundo tem dificuldade de confiar numa coisa que não conhece, né? Vamos pegar, por exemplo... até pouco tempo atrás, quando você falava em carro, só existia... se tu não comprar um Toyota ou um Honda, você vai ter que ir para um importado, né? E hoje o pessoal tá aí andando com um carro elétrico, né? É perfil. As pessoas vão mudando, né? Só que tem quem bate mais na tecla, quem bate menos. Então, assim, eu quando comecei a empreender, eu comecei a trazer marcas novas para ver se as pessoas... né? Muita gente experimentou, muita gente gostou. Muita gente vai no tradicional, né? Ponte Serrada, a mesma coisa, né? Então, eu vejo aqui que o município de Faxinal dos Guedes deu uma investida maior ali na parte de futsal. Ponte Serrada está mexendo com isso, esporte. Eu vejo que as cidades, elas têm as particularidades, né? Mas eu vejo que o principal é na forma do pessoal ir no comércio, por incrível que pareça, né? Eu acho que a cidade de Faxinal dos Guedes ela é um pouco mais... Ela performa melhor que a cidade de Ponte Serrada pro varejo, né? Ponte Serrada, eu também vejo que ela performa um pouquinho mais na parte de obra, né? Por incrível que pareça, né? Mas eu acho que nos últimos anos, Ponte Serrada na parte de obra, de infraestrutura, ela movimentou um pouco melhor do que Faxinal. Uma coisa, Jean, antes da gente ir para o lado de encerrar nossa conversa, eu gostaria de destacar bastante aqui, que muitas vezes o pessoal passa ali na BR, olha para Lume Oeste, ali, bem ali no trevo da rodoviária, né? E Lume Oeste atacadista, tá escrito lá. Mas a Lume Oeste vende no atacado, mas também vende o varejo. Também. Não atende só o atacado ou só o eletricista, atende o consumidor final também. Ela atende o consumidor final. O atacadista, na verdade, foi uma forma de a gente informar para o público que nós podemos, daqui a pouco, fazer parcerias para o pequeno empreendedor, né? Então, o cara diz assim, poxa, queria comprar lá um produto, mas eu tenho que fazer um pedido de R$1.000. E ali eu vou conseguir pôr o meu produto na prateleira e ter um lucro, mas eu vou ter que comprar o valor que eu quiser, né? E ter a quantidade que eu preciso, né? Então isso serve para você ser um facilitador, né? É um facilitador. É igual você ir num atacado, né? O pessoal pega uma promoção boa num atacadista em Chapecó, o que impede do cara que tem um mercadinho lá no atacadista comprar e revender aqui? Por quê? A promoção é boa, ele vai comprar um volume que é interessante, que vai valer a pena. Então, nós na parte elétrica ali é a mesma coisa. Eu acho que estava faltando isso aqui para a região, né? Um atacadista de material elétrico não tem nem em Chapecó. Ou ele é um distribuidor, é uma loja grande, mas ele não vai trabalhar no modelo de atacadista. Então, eu vi isso com bons olhos. Não sei se lá na frente vai continuar sendo assim, né? Mas, por enquanto, tem dado certo e a gente vai seguir nessa pegada, né? Certo. Jean, a gente deseja muito sucesso para você, que é no Lume Oeste aqui em Faxinal dos Guedes. 2 anos ainda é pouco, recente, né? É um bebê. A gente deseja que a sua empresa cresça cada vez mais, a Lume Oeste, a Raquel também deseja sucesso para você, né? E eu agradeço pela parceria que você tem aqui com a Alternativa, desde que você botou os pés em Faxinal dos Guedes. Eu já fui lá te visitar, já fechamos um contrato, você permanece até hoje e a gente deseja que essa parceria se estenda cada vez mais. Estamos aí para ajudar sempre. Fico agradecido, Rodrigo, né, em teu nome, né, vou agradecer a Alternativa por essa parceria, né. A gente sabe que toda parceria, ela tem as duas vias, né. É um ajudando o outro, né? E eu acredito que uma das coisas que quem quer empreender tem para dar certo é a parceria. Então você vai ter que ter isso. Então eu agradeço muito a Alternativa por esse período que a gente já está trabalhando junto, né? E acredito que vai ser
a gente vai performar muito aí nos próximos anos, trabalhando cada vez mais. Obrigado também pelo convite, né, por participar aqui do Falando Nisso, do podcast. Acho que foi algo que me surpreendeu de uma conversa de nada no Instagram, né? Fui brincar contigo e você me colocou nessa, né? Mas faz parte, não me surpreende também. E eu fico agradecido pela oportunidade de alguma forma, poder falar um pouquinho sobre mim, sobre minhas empresas e daqui a pouco alguém que escutar poder transformar algum desejo retraído ali, colocar para fora e conseguir daqui a pouco começar a empreender e ver que é possível. Tem como começar do nada, do zero, sem ajuda de ninguém e ir crescendo. Só tem que ter, assim, estômago. Foco, determinação e estômago. E estômago. Recebemos hoje o Jean da Lume Oeste, da Haken, aqui para conversar com a gente. Curta, compartilha esse vídeo, manda para o máximo de pessoas aí. Comenta também quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai atrás, vai tentar buscar. Nem que seja o Zezé de Camargo, Jean, nós vamos atrás. Mande para o máximo de pessoas aí e acompanhe esse vídeo. Você que está ouvindo só pela Alternativa, acompanhe o vídeo lá nas redes sociais também, os recortes aí das demais entrevistas. Valeu, um forte abraço e até quinta-feira que vem. Acabamos de apresentar Falando Nisso.